a partir de agora, aqui em nosso programa, quero convidar vocês a acompanhar este bate-papo engrandecedor de um conteúdo muito maravilhoso como ele, Loder Mendes, retornando ao nosso programa. Eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite e vir aqui compartilhar o seu conhecimento com o intuito de ajudar as pessoas também a evoluírem, né, Loder? Olga, mais uma vez, obrigado. Eu só tenho a agradecer pelo convite, né, que aceitei de prontidão. Com certeza. Eu comentei com você, um pouquinho antes de iniciarmos esse bate-papo, que eu tenho essa vontade, no momento, diríamos assim, mas é um propósito de aproveitar esse espaço que Deus me abençoou de ter e ajudar as pessoas a evoluírem, a adquirirem conhecimento, a se olharem de uma maneira diferente, entenderem que elas também podem, que elas estão aqui para construírem algo e aproveitar essa oportunidade de verdade. Eu acho que através do conhecimento é a maneira mais fácil, diríamos assim. O que você pensa disso? Acho que no último programa já comentei isso com você. O conhecimento ele é a base de tudo. Com certeza. Né? E o conhecimento ele nos fortalece para nós tomarmos as decisões corretas. E, acima de tudo, fazermos planejamento. Sem o conhecimento, você nunca terá condições de seguir adiante. Ele é o primeiro pilar de tudo. Né? O que fica-se sempre como dica, ensinamento onde buscar este conhecimento. E em quais pessoas buscar este conhecimento. É verdade. Hoje a informação a gente precisa ver muito de onde estamos consumindo, filtrar, né? Com certeza. Loder, você, além de ter uma história que já compartilhou aqui com a gente, a sua história, a sua trajetória, que foi de muita batalha, de muita coragem, muito enfrentamento. Então você aprendeu muito com a sua própria história, mas não somente isso, você também busca o conhecimento diariamente. Então eu acredito que essa mistura te credibiliza muito a passar essa experiência, através, lógico, de tudo que você viveu para todos nós, né? Aqui através do nosso programa. Eu queria que você nos conduzisse a algo atitudes simples que as pessoas podem trazer para a sua vida como um hábito, como uma mudança de rotina, para que ela comece essa jornada. Uma jornada como empreendedor. Ou como um novo negócio. Ou de repente deixar um emprego e ser dono da sua vida, ser dono do seu negócio. Isso, ter essa mentalidade de crescimento. Então, Elga, eu tenho comigo assim, pela minha experiência, pelos anos vividos, eu já participei e vivi de N situações que diariamente sendo feitas podem te credenciar ao sucesso ou não. Ai, né? que maravilha! Quando a gente fala em hábitos, eu acho que primeiramente nós temos que falar o seguinte, no que as pessoas fazem, nos erros que elas cometem que às vezes as impedem de seguir em frente. Olha que maravilha! Tá? Então eu posso numerar, e isso é muito importante ter em mente, porque o primeiro passo é não cometer os erros que a maioria comete. Né? Então, vamos lá. O primeiro grande erro que de repente uma pessoa comete isso principalmente quando a pessoa ela deseja abrir um novo negócio, que ela almeja ter um sucesso financeiro, um sucesso profissional, ela achar que o patrão dela é rico por acaso. Adorei, Loder. E isso eu acho que é algo bem comum, né? Muito comum, muito comum. Na minha trajetória, eu vi muitas pessoas que muitas vezes queriam deixar de ser CLT, queria deixar de ser funcionário, queria ser colaborador e abrir o próprio negócio. E a primeira motivação que ele tem é abrir o mesmo negócio que o patrão dele tem. Olha só. Por quê? Porque ele acha muitas vezes que o patrão tem uma boa vida, que o patrão ganha muito, que o patrão viaja, e ele não. Só que ele nunca leva em consideração o conhecimento, a expertise, o tempo dedicado por aquele patrão para chegar naquele ponto. Sim. Que ele chegou. Tá? E aí, você pode ter certeza que qualquer negócio que começa com esta base, ele está fadado ao insucesso. Tá? Entendi. Tá? A pessoa precisa avaliar muito bem os motivos que estão levando ela àquele caminho, então diríamos assim. Exatamente. Se são certos. Exatamente. Um outro erro que
grande parte das pessoas cometem. E eu comentei sobre isso no último programa. É pensar com o coração e não com a cabeça. Fez muito sentido. O que eu entendi dessa questão de pensar com o coração, e eu até pontuei no programa passado, que a gente estimula muitas pessoas a buscarem o seu propósito. Né? Nossa, o que eu amo fazer, o que eu tenho talento, o que Deus... Eu falo que Deus sempre manda uma colinha para todos nós, que a gente se destaca em algo, né? Eu acho que todo mundo tem um traço de personalidade que você fala, nossa, eu sempre fui uma boa comunicadora, eu sempre conversei muito, no meu caso, por exemplo. Mas isso se mistura com essa questão do coração, né? E muitas vezes o que a pessoa ama não é o que está dando dinheiro. Eu já vi inúmeros negócios fracassarem, porque muitas vezes, ou a mulher, ou o homem, ela gosta de determinada coisa e ela abre, né? Eu vou citar até um exemplo do passado que eu me recordo agora. Eu tinha um amigo que a esposa dele adorava vestidos longos, floridos, naquele estilo vestidos indianos, né? E ela adorava, usava aquilo todos os dias e ela resolveu abrir uma loja daqueles vestidos, né? E acabou que algum tempo depois acabou fechando. Por quê? Porque ela não conseguiu emplacar aquilo para outras pessoas, né? É um segmento muito nichado, né? Exatamente. E poucas pessoas, não são todas as pessoas que gostam desse estilo. É complicado, realmente. Então você entende? Eu já entendi. Você entende que é o pensar com o coração. Com o coração. Né? Então deveria ter sido feita uma pergunta antes. Será que todas as pessoas gostam do mesmo? Todas não, né? Uma grande quantidade de pessoas gostam do que eu também gosto. Você vê o tanto que você tem que levar a sério isso, né? O que, no caso, a pessoa precisa fazer um estudo, né? Claro, planejamento. A viabilidade daquele negócio. Planejamento. Outro erro muito comum é a pessoa precisa aprender a dominar a vaidade. Olha, tem muitas isso pessoas, é importante. Tem muitas pessoas que abrem um negócio, né? Ela almeja deixar de ser funcionário, ela abre um negócio e ela já começa, a partir daquele momento, achar que ela já está feita, que ela já está rica, que ela já subiu na vida, né? Então ela coloca ali muitas vezes, tem pessoas que colocam a esposa para trabalhar, ou colocam o marido para trabalhar, ou colocam a mãe para trabalhar, ou contratam um funcionário e já fica na casa dele ali, ó, de papo pro ar, né? Assistindo futebol. Sou empresário agora, eu que mando em mim, não trabalho mais para ninguém, não bato ponto. E um grande erro que as pessoas pensam é que o empresário, ele trabalha pouco. Isso. O dono do negócio trabalha pouco. Ele precisa ter ciência e consciência que ele vai sempre ser a pessoa que mais vai trabalhar. Tem que ser, né, Loader? Tem que ser dessa forma. Porque se não for, o negócio não vai para frente. Geralmente, eu, na realidade, isso que você me falou agora, me levou, assim, a algumas experiências que eu vivi com pessoas que justamente pensam dessa forma. Tipo assim, nossa, é comum. Isso mesmo. E é incrível você falar sobre isso, porque as pessoas falam, nossa, mas quem é assim? Quem pensa dessa forma? Que inocência é essa? Mas acontece muito. É corriqueiro. Por isso que eu falei, é interessante nós falarmos dos erros mais comuns que acontecem, para depois nós falarmos das mudanças. Mas outra coisa, Loader, assumir esses erros é um exercício que você faz, porque muitos deles são cometidos sem a pessoa perceber que ela está fazendo isso. Eu diria para você que isso é um processo no decorrer da vida. Eu costumo falar que você ser empreendedor, você ter sucesso, ou você deixar de ser, de repente, funcionário para ter seu negócio próprio, não é uma receita de bolo. É um exercício para a vida, porque você necessariamente terá que passar por vários processos. Né? Então você vai ter que se desligar de algumas coisas. Nós já conversamos sobre isso no último episódio. Vamos reiterar um pouquinho. Exatamente. Que faz muito sentido. Exatamente. Você precisa abrir mão de alguns confortos, porque você terá que se desdobrar. Né? Você terá que mudar a sua consciência, porque você vai ter que acordar mais cedo. Você precisa acordar mais cedo que os seus funcionários. Você, por algum tempo, ou talvez por muito tempo, você terá que ganhar menos que eles. Isso acontece muito. Né? Sim. Lembra que eu te falei de um grande erro que a pessoa acha que ele abriu um novo negócio e já está rico, aquela coisa toda? Não. Muitas vezes você vai ter que ganhar menos que o seu melhor funcionário. Olha só. E tá tudo bem, e é isso aí mesmo na realidade, né? E tá tudo bem, porque este é o processo.
Este é o processo. Então é inevitável que você passe por erros. O que você não pode ter é medo de enfrentar isso. Aí nós já estamos falando de dicas. Olha só. Chegou nas dicas, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, podemos? Claro. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo espetacular com o Loder Mendes, empresário, empreendedor, tem uma história de vida que é um exemplo e isso a gente precisa ressaltar sempre. Loder, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no Elga e Você. Eu que agradeço, Elga. Estamos aqui sempre à disposição. Obrigada. Loder, estamos falando aí dessa questão desse olhar para si, né? Eu acho que quando acontece isso na vida, que você se olha e fala, nossa, eu sou capaz, eu posso realmente construir algo, eu tenho essa capacidade. E eu acho que quando acontece isso na sua vida é algo especial e você com certeza vai saber quando aconteceu. Então a gente está aqui com a missão de provocar as pessoas a terem esse momento. Sim. Então, e lógico que isso está totalmente ligado a essa busca por um sucesso profissional, para construir algo na vida. Só que a gente precisa realmente saber o que está fazendo. E você já nos passou aí a questão dos erros, que são erros comuns que as pessoas cometem. E agora você nos disse que vai passar algumas dicas. Vamos lá. São dicas, como eu falo sempre, não são receitas de bolo. Sim. Né? São observações. Cada ser humano, ele tem a sua essência, ele tem o seu jeito, mas acima de tudo é importante que ele transforme aquela essência dele na melhor essência todos os dias. Entendi. Né? Então, ele tem que buscar isso, ele né? precisa buscar, ele precisa levantar todos os dias e falar, hoje eu vou fazer melhor que ontem. E isso, Elga, tem que estar na cabeça de todas as pessoas. E aquela humildade para aprender também, né, Loder? Sim. Eu acho que, assim, às vezes você se enche tanto de si que você se fecha para coisas que estão à sua volta, conhecimento que você pode adquirir. Vaidade. Você já falou da vaidade, é isso mesmo? Vaidade. Você precisa sempre entender que você não é o dono da razão. Né? Sim. Isso tem que estar implícito na sua vida. Que você a sua vida vai ser um constante aprendizado. Mas, acima de tudo, você precisa aprender realmente. Porque se você cometer um erro, e é natural, e é sadio, e faz parte do processo. Sim. Você precisa aprender com aquilo, aceitar e aprender com aquilo. Agora, se você continuar repetindo aquele mesmo erro reiteradas vezes, você uma hora vai bater no muro. Lógico. Né? Medo. Você precisa dominar o seu medo, você precisa domar o seu medo. A pessoa que quer crescer, a pessoa que quer ter sucesso, ela não pode ter o medo de enfrentar aquilo. Entendi. Tá? Mas ela precisa saber que ela, é o que eu sempre digo, que ela vai ter que passar processos dolorosos. Ela vai ter que deixar coisas pelo caminho. Né? Então, eu quero ter um sucesso financeiro. Tá? Então, um sucesso financeiro, a base dele é o equilíbrio do mesmo. Você não pode gastar mais do que você ganha, né? E isso é na nossa vida pessoal, na sua vida empresarial, na vida de todo mundo. Com né? certeza. Então a gente vai falando assim de pequenos pilares, de pequenos assim, todos nós, o segredo para você ter um sucesso, o segredo para você empreender, o segredo para você ter algo seu, ele é composto por vários pilares. Nós nunca vamos conseguir ter 100% de todos, mas é importante que você tenha um pouco de cada coisa. Sim. As coisas que eu observo também na questão das pessoas que querem empreender é que uma grande maioria não estão preparadas para aquilo, né? Você tem que saber o que você está fazendo, buscar esse conhecimento, você realmente ir se preparar para aquilo. Uma vez eu escutei de uma pessoa, uma vez eu convidei uma pessoa para ser minha sócia num empreendimento e ela não aceitou. E ela disse para mim a seguinte frase, ela falou assim, ó, eu nunca entro naquilo que eu não sei. Eu nunca entro naquilo que eu não tenho certeza. Entendi. Então, essa frase, eu escutei, se eu não me engano, eu acho que eu devia ter uns 20 ou 21 anos de idade. E eu nunca esqueci, porque ela é verdade. Te marcou? Marquei, porque nós precisamos guardar as Sim. coisas boas, né?
E não quer dizer que eu não tenha cometido os erros no meio do caminho, que eu não tenha entrado em coisas que eu não conhecesse. Entendi. Porque isso faz parte do processo natural da vida. Mas você pode ter certeza que, na grande maioria das vezes, eu me recordei dessa frase. Então isso é importante. A pessoa precisa dominar aquilo que ela quer fazer. Ela Sim. precisa ter domínio, precisa ter conhecimento, né? E aí lembra que eu falei na primeira parte do programa que as pessoas muitas vezes, ela é uma funcionária, trabalha em alguma determinada empresa, ela começa a achar que o patrão, ele está rico, está bem desenvolvido financeiramente, ele quer ser o patrão dele, né? Ele quer estar no lugar do patrão dele, mas ele, muitas vezes, ele não tem conhecimento dos processos e das fases que aquele empresário passou. Ele não está disposto a pagar o preço, né? Hoje em dia, eu vou te falar a verdade, que a grande maioria não. Não está disposta a pagar o preço. Infelizmente, as pessoas elas têm uma ilusão, né, em relação a esse processo, sabe, de você realmente buscar fazer algo que você se orgulha e que, lógico, traga um êxito também como empresário. A pessoa precisa ter uma mentalidade vencedora. Mentalidade vencedora. E a mentalidade vencedora, ela tem muito a ver tem todos esses componentes que eu falei. Porque quando você resolve ter o seu próprio negócio, quando você resolve sair da zona de conforto, você precisa saber que você vai encontrar desafios diários. Todo dia você vai ter que matar um leão. Aí entra mais uma dica, que é a resiliência. Perfeito. Tá? Sim. Por quê? Porque inúmeras vezes você vai ter dificuldades, inúmeras vezes você vai ficar devendo, inúmeras vezes você vai passar por crises, que são coisas que não estão no seu comando, não estão no seu controle. Você não consegue dominar aquilo. Mas você tem que ter uma mentalidade vencedora, você tem que ter a resiliência que aquele momento ruim vai passar. Com certeza. E você falando de mentalidade vencedora, às vezes as pessoas podem falar, nossa senhora, então nem todo mundo tem uma mentalidade vencedora, ou às vezes a pessoa não se sente assim. Ela pode ser construída, né? Isso pode ser construído, isso pode ser treinado, isso pode ser um dom. Sim. Né? Quando é dom é mais fácil. Com certeza. Né? E no seu caso foi assim. Graças a Deus, eu posso dizer que sim. Né? Mas acima de tudo, a pessoa precisa se encontrar. Ela precisa entender realmente qual é a vocação dela. Autoconhecimento, então, nós poderíamos dizer que é um bom começo? Autoconhecimento, autocrítica. Autocrítica é importante. Porque também. existe o seguinte, Helga, existem pessoas que todos possuem capacidade, mas existem pessoas que nasceram para serem excelentes executivos, excelentes gerentes, excelentes colaboradores em uma determinada área. Sim. Né? E não necessariamente ele pode ter o sucesso financeiro trabalhando para alguém na excelência. Com certeza. Ele não precisa necessariamente ser dono do seu próprio negócio. Porque muitas vezes ele tem um grau de excelência de trabalho tão grande, mas ele de repente não tem o dom de ser um gestor. Administrar, um gestor, para administrar ele não aquilo. E muitas vezes, acredite você, às vezes ele não tem o dom de gerir a própria vida. Né? Olha, que uma grande maioria. Porque tudo isso que nós conversamos aqui agora, quando a gente fala de dicas, você vê que tudo isso faz parte de um bolo. Sim. Né? Não é uma receita de bolo, como eu disse. São vários pilares. E nós precisamos ter um pouquinho de cada coisa. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas você precisa ter tudo isso. E ainda para coroar tudo isso que você está falando, vem as emoções, né? Que você precisa Controle estar emocional. Controle emocional, porque às vezes as emoções, elas nos passam uma rasteira na gente, né? Olha, se você não souber controlar. É aquilo que eu falei, tem muitas situações que você não está sob o controle, né? Sim. Eu me recordo que no meu negócio, há muitos anos atrás, se eu não me engano, em 97, eu resolvi colocar um outro segmento dentro da minha empresa. Até então eu só desenvolvia softwares e eu comecei a vender equipamentos. E na época eu assinei um contrato com uma grande fornecedora de equipamentos mundial e comecei a representar esses equipamentos aqui na cidade de Cuiabá. E no intervalo de um ano, eu me tornei um dos maiores revendedores dessa grande marca nacionalmente. Olha só. Né?
nós assinamos um contrato com um banco na época para fazer uma espécie de empréstimo consignado, que hoje já é realidade, né? Isso lá em 97 nós já fazíamos. Só que nós não contávamos com um revés. Houve uma crise na época, uma crise mundial, se não me engano foi a crise da Rússia em 98, que elevou os juros que no Brasil estavam muito baixos. Nós vendíamos na época computadores financiados com juros de 1% ao mês, e esse juro da noite para o dia ele subiu para 7% ao mês. Né? Então, nós vimos as nossas vendas despencarem de X para menos 100 vezes X em coisas de um mês. Nossa! Né? Então isso, você imagina o controle emocional que você precisa ter numa situação dessa, porque além de você que já contava ali com uma certa estabilidade, sim, você tem N pessoas abaixo de você que contavam com aquilo também. Perfeito. E é muito importante que você entenda que você é o general. Você precisa estar naquele controle daquelas pessoas. Mas, acima de tudo, você tem que estar sob um controle absoluto das suas emoções. É uma responsabilidade muito grande. Exatamente isso. Agora, tudo isso que nós estamos falando não é uma coisa inatingível. Né? Todos nós temos condições, temos aptidão para desenvolver algo próprio, para desenvolver um projeto pessoal, para desenvolver um projeto profissional, né? Seja ele através de empreender alguma coisa, ou seja, de repente trabalhar numa empresa maior. Isso faz parte da nossa essência do ser humano. Sim. Entendeu? Eu acho que essa vontade traz um sentido para a vida de cada um de nós. Entende? Por isso que eu acredito que a gente precisa provocar as pessoas, sabe? A se olharem dessa forma, a quererem isso. Sim. Apesar de que eu acredito que um momento no nosso país, chegamos nesse momento que as pessoas estão buscando empreender, né? Adquirir esse conhecimento, ter essa vontade. Eu senti esse calor nesse segmento nos últimos anos. O que você acha que é um processo, uma transição que nós estamos vivendo? Eu não diria que é uma transição. Eu diria que esse fenômeno, ele acontece geralmente após as grandes crises. Olha só, entendi. Então, durante a pandemia, nós tivemos aí demissões em massa, nós tivemos muitas pessoas desempregadas, que as pessoas precisaram se segurar e se reinventar de alguma forma. Né? Então você pode ter certeza que um número grande de pessoas que saíram daquela zona de conforto por causa da pandemia e teve que desenvolver algo para sobreviver, um percentual muito grande obteve sucesso. Você entendeu? E continuou empreendendo. E existem N cases aí de pessoas, por exemplo, que estavam empregadas na pandemia, começou a vender bolo e hoje fatura não sei quantos milhões vendendo, porque sim, fez uma franquia. Você entendeu? Muito legal isso, exatamente, né? Então, muitas vezes nós somos provocados justamente por fatores externos que nos provocam a sair de uma zona de conforto. E às vezes a pessoa realmente está ali num emprego estável, está numa vida estável, às vezes está no conforto financeiro que o emprego fixo oferece para ela, e ela, do nada, é obrigada a se reinventar. Olha só. Sim, é uma coisa que ninguém estava esperando, né? Exatamente. Mas essa sacudida, eu tenho certeza que foi positivo na vida de muita gente. Às vezes a gente precisa disso, né? Mas tem uma dica que eu aprendi também, através até de um livro que eu li, que um amigo me presenteou, é que você precisa, quando você toma a decisão de ter algo próprio, você precisa, além de todos esses pilares, você precisa entender que o dinheiro precisa trabalhar para você. E não você trabalhar para o dinheiro. Mas olha, e esse estágio é um estágio bem evoluído, né, Loader? Mas nós vamos chegar lá nessa nossa missão em conjunto de passar todo esse conhecimento, de provocar as pessoas a darem esse chacoalhão na vida. Mas vai ficar para o próximo programa? Tá Pode ser? Tá convidadíssimo, então, para a gente continuar esse bate-papo. Quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, compartilhando seu conhecimento, sua trajetória, sua história. E lógico que no próximo programa a gente continua. Eu, mais uma vez, agradeço o convite. E já está aceito. Ai, obrigada. Né? E para mim é um prazer compartilhar o que eu aprendi no decorrer da minha vida. Então eu faço com imenso prazer e mais uma vez eu te agradeço a oportunidade. Obrigada, Loader Mendes, e até a próxima.
E o Elgue Você continua. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e na sequência voltamos com o biólogo Tiago Paiva.